Capítulo 2 O Herdeiro do Sangue Maldito, Parte 1 A luz da manhã em Konoha invadia a sala com uma crueza quase impiedosa, desenhando contornos nítidos sobre as superfícies e iluminando cada partícula de poeira que dançava no ar. Para Naruto Uzumaki, aquela claridade não era o prelúdio de um novo ciclo, mas o palco montado para mais uma de suas performances deliberadas. Em cima da mesa, o formulário oficial para o registro Shinobi aguardava. Um papel branco e rígido que exigia uma sobriedade que ele desconhecia. A fotografia ali colada imortalizaria sua entrada nas fileiras dos defensores da vila. Um selo de conformidade que ele pretendia, a todo custo, desfigurar. Para Naruto, a própria face que o espelho devolvia era um incômodo. Uma vitrine que carregava o estigma solitário do monstro. Um rótulo que ele via estampado nos olhares enviesados dos aldeões. Ele sentia que aquela imagem real, com seus traços marcados pela incompreensão e pelo isolamento, não possuía a dignidade necessária para ser arquivada, nem a força para exigir o respeito que tanto almejava. Se o mundo insistia em enxergá-lo através de uma lente distorcida, ele lhes daria uma distorção ainda mais radical. Com movimentos calculados, ele começou a manipular os frascos de tinta que trouxera consigo. O pigmento espesso e de um negro absoluto deslizava entre seus dedos com uma viscosidade quase viva. Ele não buscava a sutileza, buscava a subversão. Traço após traço, ele começou a pintar sobre a própria imagem no documento. A tinta cobria seus olhos, desenhava garras que pareciam rasgar o papel e distorcia o contorno de seu sorriso em algo mais selvagem e frenético. A máscara de tinta nascia ali, sob seus dedos trêmulos de excitação. O rosto original desaparecia sob camadas de borrões e formas abstratas, transformando o futuro shinobi em uma entidade de puro caos visual. Não era apenas um vandalismo contra o sistema, era uma forma de proteção. Um escudo de tinta para ocultar o vazio que ele sentia sob a pele. Quando terminou, ele observou o resultado com uma satisfação febril. A fotografia não representava mais o garoto que todos evitavam, mas a ameaça que eles tanto temiam. Ele não entregaria a eles a sua verdade, ele lhes entregaria o que haviam construído nele. Sentado diante do espelho, ele aplicava camadas espessas de tinta branca, vermelha e negra, desenhando padrões geométricos que remetiam ao teatro kabuki. A textura da tinta era fria e pegajosa, cobrindo cada centímetro de sua pele até que o garoto desaparecesse sob uma fachada artificial de bravura e drama. Quando ele finalmente se apresentou diante do terceiro Hokage para entregar o formulário, o Hokage suspirou. O fumo do cachimbo do velho mestre preenchia a sala, criando uma atmosfera de cansaço e sabedoria secular. O Hokage olhava para aquela máscara colorida e via, além da tinta, a tentativa desesperada de um órfão de ser notado por algo que não fosse a tragédia em seu ventre. Refaça a foto, Naruto. O Hokage disse, o tom de voz calmo, mas carregado com o peso de quem já viu 1000 máscaras caírem. Um ninja não deve esconder sua identidade dessa maneira. Naruto protestou com a energia ruidosa de sempre, mas o momento de silêncio entre o ancião e a criança pintada revelava a lacuna geracional. Um sabia o valor da verdade, o outro ainda morria de medo dela. O clima solene da sala do Hokage foi subitamente estilhaçado por um estrondo na porta. Foi ali que ocorreu a colisão do destino. Um vulto pequeno e determinado invadiu o escritório, carregando uma shuriken de brinquedo e um grito de guerra estridente. Era Konohamaru, o neto do terceiro Hokage, em mais uma de suas tentativas frustradas de derrotar o avô para provar seu valor. No entanto, o entusiasmo do garoto superara sua coordenação motora. Seus pés se enroscaram no próprio cachecol longo que ele arrastava pelo chão, e o ataque planejado tornou-se uma queda atrapalhada. O som do corpo pequeno batendo contra o assoalho de madeira ecoou pelas paredes repletas de pergaminhos. Na trajetória de sua queda, Konohamaru acabou trombando com força contra as pernas de Naruto. O impacto físico foi seco, quebrando totalmente a aura de reverência que a vila costumava dedicar ao escritório do líder. Konohamaru, ainda no chão,
olhou para cima e, em vez de encontrar o olhar complacente dos guardas reais que sempre o protegiam, encontrou a face pintada e o olhar irritado de Naruto. O protagonista não se importava com quem o garoto era. Para ele, era apenas um pirralho que o havia atrapalhado. Ao segurar Konohamaru pelo colarinho, Naruto ignorou os protestos dos conselheiros presentes, tratando o neto do deus dos shinobi como qualquer outra criança travessa. Foi o primeiro choque de realidade na vida protegida do pequeno herdeiro. Enquanto Naruto deixava a sala, um diálogo pesado ocorria entre o terceiro Hokage e o instrutor de elite, Ebisu. Era o peso da linhagem. Ebisu, com seus óculos impecáveis e postura rígida, representava a elite conservadora, que via em Konohamaru apenas o futuro da linhagem sagrada do Hokage. Ele é o neto de Vossa Excelência, Ebisu argumentava, a voz carregada de preocupação. Não deve andar com aquele receptáculo. A influência pode ser desastrosa para sua educação. O terceiro Hokage observava a fumaça de seu cachimbo, os olhos perdidos nas montanhas esculpidas do lado de fora. Ele sabia que o ressentimento que Konohamaru demonstrava vinha do fato de que ninguém na vila via o garoto como um indivíduo. Ele era sempre o neto, uma sombra do avô. O paralelo com Naruto era inevitável, embora invertido. Um era odiado por algo que carregava dentro de si, o outro era amado apenas pelo que sua família representava. Ambos eram prisioneiros de percepções alheias, figuras solitárias em uma vila que valorizava mais os símbolos do que as almas. Konohamaru, escondido atrás da porta, ouvia tudo com o peito apertado, sentindo o sufocamento de sua própria posição privilegiada. Movido por uma curiosidade inédita, Konohamaru decidiu seguir o ninja loiro que teve a audácia de repreendê-lo. O que se seguiu foi a perseguição de pano, uma sequência que oscilava entre o absurdo cômico e a melancolia. Konohamaru tentava usar técnicas de camuflagem ninja que havia lido nos livros, mas a prática era um desastre. Ele se escondia atrás de grandes pedaços de pano pintados como muros de pedra, mas os tecidos balançavam ao vento ou não combinavam com as texturas das paredes reais de Konoha. Naruto caminhava pelas ruas, sentindo o peso do pergaminho imaginário em suas costas e a bandana, agora real, em sua testa. Ele percebia a presença do pequeno perseguidor a cada passo. Ao observar as tentativas falhas de Konohamaru, Naruto sentia uma pontada de identificação. Ele via naquele esforço desajeitado a mesma vontade que ele próprio tinha de ser notado, de ser alguém. As ruas da vila, com seus cheiros de lamen e o burburinho matinal, serviam de cenário para esse jogo de gato e rato, onde o mestre era um pária e o aluno era um príncipe. A cada vez que Konohamaru falhava em sua camuflagem, Naruto soltava um suspiro que misturava impaciência com uma estranha compreensão. Finalmente, Naruto parou em um campo de treinamento vazio, onde a grama estava alta e o vento soprava com uma liberdade que a vila não permitia. Ele confrontou o garoto, e foi ali que se tornou o mestre dos rejeitados. Konohamaru, impressionado pela astúcia de Naruto e por sua coragem de desafiar o sistema, pediu para ser seu aprendiz. "Você quer ser o Hokage?" Naruto perguntou, a voz subitamente séria, perdendo o tom de brincadeira. Ele levou o garoto para o centro do campo e começou a detalhar a primeira lição. Não era sobre jutsus chamativos ou glórias heróicas, era sobre a realidade da dor. Naruto explicou que o caminho de um ninja não é pavimentado com o respeito dos outros, mas com o suor de quem é ignorado. O esforço de concentrar a energia até os músculos tremerem, a ardência nas mãos ao praticar movimentos repetitivos e o cansaço que se instala nos ossos quando o sol começa a baixar. Naruto mostrou a Konohamaru que para chegar ao topo, ele teria que deixar de ser o neto e aprender a sangrar por conta própria. Naquele campo vazio, longe do glamour das histórias de ninar da elite, uma nova ligação se formou. O vínculo entre dois herdeiros de fardos diferentes, unidos pelo desejo de serem, finalmente, apenas eles mesmos. Capítulo 2. O herdeiro do sangue maldito, parte 2. O campo de treinamento,
Antes um santuário de aprendizado silencioso, onde apenas o som das respirações ofegantes e o impacto dos pés contra a terra pontuavam a disciplina, transformou-se subitamente no palco de uma tensão palpável. O ar, que instantes atrás carregava apenas o perfume fresco da grama cortada e o aroma acre e salino do suor do esforço físico, foi bruscamente fatiado por uma aura de autoridade inflexível. A atmosfera tornou-se pesada, carregada com a frieza de quem não tolera o erro, quando a presença rígida e gélida de Ebizo manifestou-se no ambiente. O instrutor de elite surgiu das sombras profundas da linha das árvores com uma elegância quase desnecessária, quase performática em sua ostentação. Ele não caminhou, ele desfilou pela periferia do campo, seus movimentos desprovidos de qualquer hesitação ou ruído supérfluo. Seus pés pousavam sobre o solo irregular com a precisão calculada de um cirurgião, sem dobrar uma lâmina de grama além do necessário, sem levantar poeira ou deslocar uma única pedra. Cada passo era uma declaração de controle absoluto sobre o espaço ao redor. Ebizo mantinha as costas impecavelmente retas, o olhar fixo e severo por trás do reflexo gélido de seus óculos escuros, que pareciam isolá-lo de qualquer calor ou empatia mundana. A mera geometria de sua postura, a forma como ele ocupava o vácuo entre as sombras e a luz, era suficiente para silenciar qualquer sussurro ou movimento impreciso, transformando o campo de treinamento de um lugar de tentativa e falha em um tribunal de julgamento imediato. Ebizo não era apenas um ninja, ele era a personificação da burocracia e das regras rígidas que sustentavam Konoha. Ele ajustou seus óculos escuros com o dedo indicador, um gesto metódico que reluziu sobre o sol da tarde, simbolizando a barreira intransponível que ele impunha contra qualquer coisa que fugisse do padrão. Ele olhou para Naruto com um desdém que ia além da rivalidade profissional. Era um nojo calculado pela existência de um garoto que ousava desafiar a hierarquia social da vila. "Afaste-se, Uzumaki", Ebizo o ordenou, sua voz mantendo um timbre monótono e autoritário. "O neto do terceiro Hokage não deve ser corrompido por um fracassado como você. A linhagem dele é sagrada e sua influência é nada menos que tóxica." Konohamaru deu um passo à frente, tentando intervir, mas Ebizo o barrou com um movimento fluido, tratando o jovem herdeiro como um objeto precioso que precisava ser limpo de uma mancha. Naruto, por sua vez, apenas coçou a nuca, um sorriso irônico brincando nos lábios. Ele via em Ebizo a personificação de tudo o que o impedia de ser aceito: a rigidez, o preconceito e o julgamento pela origem. Enquanto Ebizo falava sobre dever, responsabilidade e elite, Naruto sentia apenas o desejo de derrubar aquela máscara de superioridade. Ebizo não perdeu tempo. Ele canalizou chakra para as mãos, preparando-se para uma técnica que não apenas imobilizaria Naruto, mas o humilharia publicamente. Porém, Naruto não era um oponente comum. Ele não jogava pelas regras da elite, e isso o tornava perigosamente imprevisível. O garoto fechou os olhos, concentrou a energia no estômago e, com um selo rápido, a técnica da luxúria. O que aconteceu em seguida desafiava qualquer lógica. Houve uma explosão de fumaça rosa, densa e perfumada, que cobriu o campo de treinamento. O choque sensorial foi absoluto e imediato. Quando a fumaça se dissipou, no lugar de Naruto, uma figura feminina deslumbrante e envolta em uma nuvem de vapor e pura malícia estética surgiu diante de Ebizo. A reação de Ebizo foi uma desintegração absoluta, um colapso em cascata que desafiava sua própria reputação. O ar de superioridade, cultivado meticulosamente ao longo de anos de treinamento rígido e dogmas marciais, dissolveu-se em um estalar de dedos. Atrás das lentes escuras de seus óculos, seus olhos saltaram das órbitas, fixados em uma imagem que sua mente disciplinada se recusava a registrar como real. A respiração, antes ritmada e controlada por técnicas de meditação, travou em um espasmo seco em sua garganta, enquanto uma onda súbita de pressão sanguínea tingiu seu rosto de um carmesim violento,
a pele esticando-se como se fosse ceder à carga extrema do fluxo. Aquela técnica, uma afronta grosseira a tudo o que o ninjutsu tradicional considerava honroso ou tático, agiu como um vírus inserido no núcleo de um sistema de defesa complexo. Ebisu, o instrutor de elite que analisava o mundo através de métricas de eficiência e hierarquia, sofreu um erro crítico de processamento. O estímulo sensorial era tão absurdo, tão desprovido de lógica estratégica, que seu cérebro, condicionado apenas a lidar com o previsível e o potente, simplesmente travou. Ele cambaleou para trás, os calcanhares arrastando na terra, enquanto um fio espesso de sangue quente brotava de seu nariz, marcando sua face outrora impassível com um rastro vermelho e vergonhoso. Foi uma queda patética e final. Ebisu tombou para trás com a rigidez de um tronco atingido por um raio, um impacto surdo contra a grama que sinalizou o fim de sua autoridade naquele instante. Ele jazia inerte, as pernas espalhadas em ângulos desajeitados, o corpo inteiro tremendo em um choque residual. Naruto, dissipando a transformação e retornando à sua forma comum com um movimento fluido, não se conteve. Ele desatou em uma gargalhada aguda e sincera, o som ecoando pelo campo de treinamento e martelando a humilhação do mestre. Observando o homem que antes o olhara com desdém, agora caído na poeira, Naruto sentiu a validação de sua própria astúcia. Ali, entre a poeira e o sangue do instrutor, estava a prova bruta. A verdadeira força não habitava apenas nas páginas dos manuais de estratégia ou na execução impecável de jutsus convencionais. Ela residia na capacidade de identificar o ponto cego moral de um oponente e atingi-lo com o absurdo, deixando-o vulnerável no momento em que ele mais acreditava estar no controle. Após o confronto, o silêncio retornou ao campo, mas agora ele carregava uma nova camada de respeito. Naruto e Konohamaru caminharam até a colina mais alta que circundava a vila. Lá, no topo da montanha escarpada, o vento era mais forte e a visão era absoluta. Eles podiam ver cada casa, cada rua e cada telhado de Konoha, um labirinto de vidas entrelaçadas sob a proteção das faces de pedra dos Hokages. Naruto olhou para o horizonte, onde o sol começava a descer, tingindo as nuvens de um dourado incandescente. Seu rosto, antes marcado apenas pelas travessuras de uma criança desesperada por atenção, agora exibia uma seriedade contida. Você acha que ser Hokage é apenas ter o nome de alguém importante, não é? Naruto perguntou, sem olhar para Konohamaru. Você acha que por ser neto dele, o caminho está traçado. Mas não há atalhos, Konohamaru. Ninguém nasce sendo um herói. Você se torna um a cada dia, a cada vez que escolhe não desistir, mesmo quando ninguém acredita em você. Konohamaru ficou em silêncio. A vastidão da vila abaixo parecia agora menos como um brinquedo e mais como uma responsabilidade colossal. Ele viu no olhar de Naruto algo que nunca vira em seus tutores. Não uma instrução rígida, mas uma verdade crua, forjada na própria carne e no isolamento. Naruto não era um monstro que os adultos temiam. Ele era o único que, por não ter tido nada, compreendia que tudo o que se conquista tem um preço. Longe dali, em um aposento silencioso, o reconhecimento do velho ocorria de forma invisível. O terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, observava a cena através de sua bola de cristal. O brilho da superfície de vidro refletia a imagem dos dois jovens na colina. Ele podia quase sentir o cheiro de tabaco doce que emanava de seu próprio cachimbo, um aroma que preenchia o ambiente de reflexão. Um sorriso suave, marcado pelo tempo e pelas cicatrizes da liderança, surgiu em seu rosto. Seus olhos, que guardavam os segredos de décadas de guerra, brilharam com uma esperança renovada. Ele percebeu algo que ninguém mais na vila conseguia ver. Naruto não estava destruindo Konoha. Ele estava, com cada ato de desobediência e cada lição de humanidade, mudando o coração da vila. O garoto estava construindo uma ponte invisível entre o isolamento em que vivia e as pessoas que o temiam. Hiruzen soltou uma nuvem de fumaça que subiu em espirais perfeitas, sentindo que, talvez, o futuro da folha estivesse em mãos muito mais capazes do que a burocracia de Ebisu sugeria.
Enquanto a noite começava a cair, o clima no topo da colina mudou de instrutivo para promissor. O sol desapareceu atrás das montanhas, deixando o mundo em tons de azul profundo. Era o momento da despedida, mas não era um fim. Nascia ali o Pacto do Suor. Naruto olhou para Konohamaru, que agora parecia menor, mas muito mais determinado. Ele estendeu o punho. Não vou deixar que você me supere tão fácil, pequeno. Se você quer ser Hokage, vai ter que me ultrapassar primeiro. Somos rivais agora. Konohamaru não hesitou. Ele bateu o punho contra o de Naruto, um gesto simples que carregava a força de um compromisso vitalício. Eles não precisavam de palavras pomposas. O som dos punhos colidindo no ar, um estalo seco que ecoou na solidão da noite, selou o pacto. Eles treinariam até que seus corpos não suportassem mais, até que o suor fosse a única linguagem que conhecessem. Eu vou te superar, Naruto Nichan, Konohamaru exclamou, a determinação brilhando em seus olhos. E quando eu for Hokage, você vai ter que me respeitar. Naruto riu, uma risada clara e honesta. Ele começou a descer a colina, com as mãos atrás da cabeça, sentindo que pela primeira vez em sua vida não estava mais caminhando sozinho. O legado que ele deixaria, a rivalidade que ele estava forjando, era a prova de que ele não era apenas um receptáculo de dor, mas um semeador de futuro. Konohamaru ficou no topo por um momento, observando o loiro desaparecer nas sombras das ruas, sabendo que a partir daquele dia sua vida nunca mais seria a mesma. O herdeiro do sangue maldito havia encontrado um irmão de batalha.